E o rei percebeu o semblante triste dele e perguntou o que estava acontecendo. E ele disse que não podia ficar feliz sabendo que a cidade do povo dele estava com os muros caídos, as portas quebradas, como todos nós sabemos a relação bíblica do que aconteceu. E foi concedida a Neemias a oportunidade de ir àquela cidade, a cidade que estava destruída, para reconstruir a cidade. E o rei também deu cargo para Neemias, para que onde ele passasse, fosse aberto caminhos para ele, ele fosse lhe dado madeira, que fosse lhe dado todos os materiais que eram necessários para a reconstrução da cidade. E todas as estratégias usadas por Neemias, nós sabemos que foram estratégias divinas, que ele foi governador naquele tempo, no sentido de levantar pessoas para trabalhar com ele, montar estratégias, mas a principal coisa que a gente percebe em Neemias é o temor a Deus. O temor a Deus, a busca de Deus, a condução ética e moral da vida dele, e graças a Deus que ele, de fato, foi o homem levantado por Deus para fazer a reconstrução dos muros e para governar as equipes, para enfrentar os inimigos que se levantaram contra ele. Né? Os irmãos sabem que houve muitos inimigos que se levantaram, né? Mas Neemias teve uma coisa de humildade muito bonita, que foi confessar o pecado do povo como se fosse o pecado dele. Ele disse que Neemias confessou, Neemias andou, ele consultou, ele fez como um estrategista, ele consultou toda a cidade, ele olhou tudo, ele tinha uma vigilância muito grande, ele e os que trabalhavam com ele, tem uma parte lá no texto que diz que era uma mão trabalhando e a outra segurando uma arma, então era um período de guerra, era um período difícil, um período de sambalatos, pessoas que criticavam, que diziam que aquele muro que ele estava fazendo até uma raposa destruía. Então, de fato, nesse sentido, ele foi um homem que agiu como governador, com estratégia de um bom governador, como estratégia de um homem que estava reconstruindo as ruínas do muro da cidade. Romanos, né? A gente precisa entender com relação a fala de Paulo quando ele diz que toda autoridade é constituída por Deus, né? O que é que a gente vai entender de autoridade ali, tá? No meu entendimento, a autoridade ali não são pessoas, né? Deus ele não constitui e pode em situações específicas ele constituir pessoas, mas quando diz lá que toda autoridade é constituída por Deus, são funções que Deus estabeleceu, são condições de autoridade que Deus colocou para que uma comunidade ela seja governada, e aí pessoas são levantadas para ocupar esses cargos de autoridade. Tá? Por isso que eu creio quando a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, no sentido de que, por exemplo, o governador, todo governador ele é constituído por Deus, não as pessoas. O que é que a gente vai ver? Vamos aqui para o contexto nosso do Brasil, né? A gente vive uma fase assim em que a política do Brasil ela está, ninguém acredita mais em político, né? Há uma questão assim de corrupção quase que generalizada no nosso país na questão política, e eu não aceito, isso aí é uma posição minha particular, de que um cara que chega a um governo de forma ilícita tenha sido constituído por Deus, no sentido como pessoa. Ele deve ser obedecido, ele está lá, mas se ele chegou lá por meios ilícitos, tá? Ele vai pagar e ele vai responder diante de Deus por esse meio ilícito. Então, não é que Deus vá colocar alguém lá no comando, no poder, né, por meio ilícito que ele fez. Deus não levantou ele. Deus, ele está ocupando um cargo que Deus criou, que, por exemplo, vamos aqui estar governador, tá? Então, se o cara chegou ao governo de forma ilícita, comprando voto de forma fraudulenta, ele vai responder diante de Deus. Mas nós, como cidadãos, devemos nos sujeitar à autoridade dele e não à pessoa dele. Esse é o meu ver com relação a essa questão aí, né? Nós precisamos entender isso. Deus não levanta homens, apesar de que em situações específicas a gente vê claramente Deus levantando pessoas.
mas eu creio que, no geral, quando diz lá que toda autoridade é constituída, é no sentido de a autoridade e o poder, a função que está ali foi constituída por Deus. Eita Jesus, o negócio vai esquentar. Eita, pastor, E a segunda coisa, pastor, lá que o senhor colocou de Daniel, né? Que é, no caso, o caso que o senhor coloca lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eles desobedecem à ordem do rei. E eu creio que a igreja de Cristo na Terra, ela deve sim se submeter às autoridades, né? Desde que as leis, desde que aquilo que essas autoridades queiram impor à sociedade não vá infligir, né, as escrituras ou vá de encontro àquilo que a igreja crê, da questão da fé, a questão dos princípios que a igreja ela tem como norte para a sua existência. Então, se um governo ele é injusto, se um governo ele age de forma como é que eu diria, se contrapor aos princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras Sagradas, nós não temos como obedecer essas leis, né? Nós sabemos que a nossa regra de fé e prática é as Escrituras Sagradas e ela está acima de todas as coisas. Qualquer governo que crie uma lei, uma constituição que ela fira os princípios bíblicos, nós, como cristãos, e aí volto novamente a dizer aquilo que eu vejo nas Escrituras, nós não somos obrigados a cumprir tais ordenanças, se essas ordenanças ferem as Escrituras Sagradas. Nós devemos nos impor e nos colocar contra. Foi o caso de Abednego, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Vamos supor que o governo hoje dissesse que nós, cristãos, temos que adorar as imagens de esculturas, né? Vamos supor que hoje o governo, de repente, ou o Congresso Nacional aprovasse uma lei obrigando os pastores, as pastoras a casar, né? A casar pessoas do mesmo sexo. Então, nós, como igreja, não estaríamos sujeitos nem obrigados diante de Deus a cumprir tais leis, né? Que foram criadas por essas pessoas, por esses homens, né? Toda autoridade é constituída por Deus no sentido de que nós devemos sim nos sujeitar, desde que as leis que essas autoridades vão estabelecer, elas não firam esses princípios judaico-cristãos que nós seguimos. Entre o meio, eu acredito nisso. Que ele vai se levantar no meio dos seus, né? Eu acredito nisso. A gente vê hoje em dia os questionamentos que as pessoas têm em relação do que é de Deus, o que não é de Deus. A gente vê muito as pessoas com muitas dúvidas em relação a essa questão do anticristo. E Paulo em certa feita, Paulo, em uma de suas cartas, ele falou que o anticristo, o espírito do anticristo, na verdade, já está no meio de nós, né? Então, eu acredito que o anticristo ele vai se levantar no meio do povo de Deus e não só creio, mas também que ele vai ter, o próprio Deus vai dar autoridade para ele governar, né? Ele vai exercer autoridade em diversos países, né? E muitas pessoas que até o próprio Deus ele vai permitir, vão se impor a esse governo. As pessoas vão se prostrar e vão adorar esse anticristo. Porque nós sabemos que muitas pessoas hoje, né, que se dizem cristãos, estão fazendo parte, né, da candidatura, enfim, estão se candidatando, aliás, desculpe, né? Muitas pessoas estão se candidatando, dentre cristãos e tudo mais, né? Mas existem alguns líderes da igreja que estão fazendo parte, né? Entendeu? Estão se candidatando. E assim, eu queria saber dos debatedores aí, o que é que eles acham a respeito disso. Pastores, agora veja, pastores no sentido de dirigir igreja, né? Porque existem pastores, né, que estão se candidatando, mas eles abdicam, né, da liderança da igreja
Até porque, irmãos, deixa eu só complementar aqui para os irmãos entenderem. Eu acho que foi José Maris que disse certa vez, ou foi Buriti, eu não me lembro, que disse que política é um sacerdócio, né? A pessoa ela tem que se dedicar a isso assim, de corpo e alma, a quem se candidata, né? A quem tem um cargo político. Então, assim, tendo em vista essa afirmação, eu não me lembro se foi de Marisa ou de Buriti, aí o que é que os irmãos acham de pastores que dirigem igreja e serem, de fato, candidatos, né? Antes de eu passar aqui para a pastora Fátima, eu já estou vendo ela fazer um sinal ali, mas a minha posição, antes de eu passar para ela, é que eu acredito que deve se fazer uma coisa ou outra, ou ser pastor de igreja, ou, de fato, ser político, né? Fica à vontade, pastora Fátima. Amados, com a essência de todos vocês, deixa eu dizer uma coisa. Eu concordo com essa frase aí, que política é um sacerdócio. Eu sou do tempo, acho que eu sou a mais velha do grupo aqui, Cronolalanda, eu sou do tempo de vocação. Eu sou contra crentes na política, mas pastores na política eu não sou muito. Por quê? Pastores na política, pastor tem uma vocação, ele foi chamado para ser pastor, então ele deve ser pastor. A vocação pastoral está acima de todas as vocações. Eu não sei se vocês sabem que Jimmy Swaggart foi convidado uma vez pelo presidente dos Estados Unidos para ser um dos grandões lá, ter um ministério lá, e ele disse, eu já tenho um ministério muito grande, eu não posso sair daqui. Caio Fábio, nos tempos áureos de Caio Fábio, ele foi convidado por um presidente para ser ministro, e ele disse que não seria ministro porque já tinha um ministério excelente. Então, o que é que acontece? Agora, na consciência cristã, houve uma palestra pelo Daltan Dallagnol, acho que é assim, e ele disse que era muito importante que houvesse políticos honestos na política brasileira. Cristãos, aliás, os cristãos devem estar em todos os segmentos da sociedade com dignidade. O grande problema que eu vejo é que parece que existe uma porta lá na Câmara dos Deputados, no Senado, na Câmara dos Vereadores, que tem uma lâmpada chamada corruptor. Parece que não se passa lá e se fica honesto como era antigamente. Eu já conversei com um político de Brasília, ele disse, acho que alguns aqui conhecem, não vou citar o nome, ele disse, olha, o problema é que ninguém faz as coisas sozinho, tem sempre um conchavo. Você vota na minha matéria, que eu voto na sua, e assim vai. É uma coisa de conchavo. Dizer que eu não sou político é um entendimento errado, porque o homem é um ser político. Nós todos somos políticos. Agora, ser político partidário é uma coisa. Mas eu vou fechar nisso. Para mim, um pastor, a vocação dele de ser pastor é superior a todas as vocações. E eu vejo a política também como uma vocação. Quer dizer, então, acho que um crente, um membro de igreja, pode ser político, pode ser vereador, prefeito, senador, sei lá, o que quiser ser, e Deus conceder que ele seja. Agora, um pastor, a vocação do pastor é superior a todas. E eu sei que nesse grupo tem 2 pastores no grupo da pessoa que são candidatos, eu respeito. No passado, teve um pastor aqui em João Pessoa, que era professor do Betel, se candidatou a vereador e disse para mim, eu gostava muito dele, ainda hoje somos amigos. Assim, aí ele disse, a senhora vai votar em mim? Eu disse, vou não, pastor. Mas a senhora não gosta de mim? Eu disse, gosto, pastor. É porque eu gosto do senhor que eu não vou votar no senhor, porque eu acho que o senhor já tem algo muito mais importante para fazer do que se meter na política. Agora, eu quero lembrar de um texto, para terminar essa minha participação, lá, quando tiraram Jesus da cruz, depois da sua crucificação, tem uma tradução que diz que o corpo de Jesus foi entregado a José de Arimateia, que era um senador muito honrado. Então, pode ter senador muito honrado, pode ter vereadores muito honrados, pode ter prefeitos muito honrados. Por exemplo, nós temos uma congregação na cidade do interior que tem um prefeito que não é um cristão, mas é um homem temente a Deus, que apoia o povo. O que ele está fazendo agora para atender o povo nessa Covid-19, dá gosto ver o tratamento, testou todo mundo na cidade, criou cesta básica para todo mundo, para as famílias carentes. A esposa do nosso pastor lá, assistente social, tem trabalhado muito atendendo o povo, então é uma pessoa honrada, não é uma pessoa que pensa só em si, sabe? Eu vejo pessoas que entra vereador, é prefeito, sai, e sai sem enriquecer. Vejo outros que enriquecem
De repente é um carrão, é casa, é tudo, e enquanto as pessoas ficam mendigando pelas ruas. Então é isso. A minha palavra, pastores. Eu não sei se vocês concordam, não, mas é o meu ponto de vista. E se alguém me convenceu o contrário, eu não sou daquele povo que diz assim: esse é meu ponto de vista, eu não mudo. Eu acho que é sempre tempo da gente aprender e mudar quando é possível mudar, quando é necessário mudar. Amém, pastora. De certa forma, eu concordo com a sua fala, né? E acredito piamente assim que deve-se haver cristãos, né, que sejam abalizados, né, que cristãos verdadeiros para assumir cargos públicos, inclusive não apenas José de Arimateia, mas existe um dos apóstolos que era zelote. E os zelotes naquele tempo eram um grupo espúrio, né? Assim, não era um grupo reconhecido, mas eles eram políticos, né? Eles tinham um engajamento político. Então, assim, questão de cristãos serem verdadeiramente candidatos, né? Realmente deve haver. Agora, na minha humilde opinião, acredito assim como eu me lembrei agora, não foi Maris quem disse, foi Ronaldo Cunha Lima. E Ronaldo Cunha Lima, ele falou, né? E eu achei muito acertada a fala dele: política é sacerdócio. Então, eu não vejo o problema de um pastor ser realmente candidato, assumir cargos políticos, mas acredito piamente que ele deve, uma vez que ele tem um chamado, né, para pastorear ovelhas, então que ele siga esse chamado. Mas se o chamado dele é para, digamos assim, exaltar o nome de Cristo na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, no Senado, onde quer que seja, no lado político, então que ele assuma também essa vocação, mas que deixe o pastorado de lado. Não, logicamente que não vai se deixar a unção, né, a ordenação pastoral, mas de dirigir a igreja. Até porque nós sabemos que muitos daqueles que estão lá dirigindo a igreja, assim, de certa forma, traz um escândalo para o meio evangélico, porque disse logo que ele foi eleito porque ele tinha um curral eleitoral dentro da igreja. Não é? Então, pelo menos a minha visão é que um pastor pode sim fazer parte de qualquer cargo político, entretanto que não dirija a igreja, não esteja à frente da igreja. Eu penso o seguinte: é uma situação de dois viés, né? Dois viés. Qual o meu ponto de vista, que eu acredito que seja o ponto de vista da maioria? Pode, desde que ele se licencie para aquela atividade. Até porque a política vai exigir tanto quanto o Ministério Pastoral exige dele. Então ele vai ter que pedir licença, não tem como, né? Mas, em contrapartida, eu acho muito importante termos pessoas lá desse quilate, exatamente pelo seguinte: se não fosse hoje as pessoas desse quilate que lá estão, por exemplo, nós estaríamos casando, vamos dizer assim, fazendo casamentos que nós não gostaríamos de estar fazendo na igreja, por exemplo, né? Pessoas do mesmo sexo, essas coisas todas. Nós sabemos que leis como essa tramitam no Congresso. Leis como essa tramitam no Congresso e tem uma força tremenda, porque esses grupos ativistas, eles são ferozes, né? Então, graças a Deus que lá nós temos pessoas, né, que não nos representam diretamente, mas que carregam a nossa bandeira, né, cristã, né? E alguns deles não são nem evangélicos, são católicos, sabem disso, né? Então, eu vejo a importância de ter pessoas assim lá. E uma coisa que eu muito acho, assim, eu vi um pastor falando uma vez, eu achei interessante, quando ele disse: muitas vezes, quando o justo que tende a chegar num lugar como esse e representar de forma justa, né, a todos nós, ele não se dispõe a isso, é uma perda que nós temos lá dentro de pessoas justas. Nós sabemos que aquilo ali é um antro, é um lugar de negociatas e por aí vai, é complicado. Mas é claro que também tem muita gente que estão lá e não se contaminam, não se, sabe, de certa forma, ainda mantém a sua pureza, né, vamos dizer assim, né? Ainda que a gente acredite ou não, porque parece uma utopia essa situação. Mas é importante ter representantes lá? É muito importante. Algum tempo atrás, quando a gente falava política na igreja, alguém dizia: sangue de Jesus tem poder, é do diabo. Hoje eu pergunto: será que política para a igreja é do diabo?
né? São questões políticas que muitas das vezes, né, influenciam a igreja. Por exemplo, uma pessoa que emitiu, né, um documento onde que ela apresentou uma situação de retorno das igrejas para poder cultuar, e aquilo ali foi entregue ao político, e outros políticos analisaram também. Então, veja que você ter uma pessoa representante ali é muito importante mesmo. Quanto ao texto, pastor, me perdoe, porque realmente eu tive muitas atividades durante esses últimos 5 dias, eu tive bastante, né, nós estamos no Techuvá, né, todo o Ministério Apostólico Celebrando a Vida está celebrando o Techuvá, né, lá em Oséias 6:1, onde fala sobre o retorno, né, e isso realmente me ocupou bastante, mas espero, com o tempo, ter aí somado, né,